Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quinta-feira. O salmista, rezando, ele nos leva mesmo para o coração de Deus. Ele diz assim: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Eu amo o Senhor porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido no dia em que eu o invoquei. Prendiam-me as cordas da morte, apertavam-me os laços do abismo, invadiam-me angústia e tristeza. Eu então invoquei o Senhor. Salvai, ó Senhor, minha vida. O Senhor é justiça e bondade. Nosso Deus é amor, compaixão. É o Senhor quem defende os humildes. Eu estava oprimido e salvou-me. Libertou minha vida da morte, enxugou de meus olhos o pranto e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. É tudo que eu posso desejar de bom para você. É que você ande na presença de Deus. É que você não saia da presença de Deus. É que você escolha viver na presença de Deus. Que você tome consciência de que tudo aquilo que você faz diante de Deus. Muito bem. Desejando-lhe todo esse bem, vamos para o Santo Evangelho de hoje. Continua então nosso grande evangelista São Mateus a nos encher em cada manhã de Deus, dos ensinamentos de Jesus. Hoje ele nos conta que Jesus entrou num barco, entrou na barca e atravessou para outra margem do lago, indo para a sua cidade. Pois bem, quando Jesus chega em sua cidade, apresentam a Jesus um paralítico que estava deitado na sua cama, numa maca. E quando Jesus viu aquelas pessoas com aquele paralítico, toda a fé daquele povo levando aquele paralítico até ele, Jesus ficou tocado e olhando para o paralítico, disse: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, nos chama logo a atenção porque Jesus foi para um outro campo. Quando levaram o paralítico até Jesus, levaram na esperança de que Jesus pudesse curá-lo, pudesse fazer com que ele andasse. E nosso Senhor vai para um outro campo. Ele olha para o paralítico e diz: coragem, trata o paralítico com muito amor, filho, e diz uma coisa que ninguém esperava: teus pecados estão perdoados. Amados, a coisa que mais Jesus quer é que nos livremos de nossos pecados. A coisa que mais Jesus deseja é nos libertar de nossos pecados.
porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é uma desgraça. O pecado pode nos levar para o inferno se morrermos sem arrependimento, sem reparação dos mesmos. O pecado é tudo aquilo de ruim que o diabo quer para nós. Aliás, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, ele veio exatamente do céu para nos libertar do pecado, para nos libertar das garras de Satanás, das trevas, da escuridão. Portanto, nada maior, nada melhor que Jesus deseje para mim e para você do que nos tirar do pecado. Não nos admiramos, portanto, quando ouvimos Jesus dizer para o paralítico: teus pecados estão perdoados. Jesus revela para mim e para você que muito mais importante do que nossas pernas que andam é a nossa alma purificada da lepra do pecado. Muito mais importante do que nos ver andando por aí é nos ver livres de toda mancha, livres daquilo que destrói o céu em nós, o paraíso em nós e, consequentemente, a nossa vida eterna ao lado de Deus. Então, Jesus faz com que o paralítico se dê conta de que muito mais importante do que suas pernas é a sua alma. Ainda assim, Jesus não deixou o paralítico frustrado. Ele foi ali com fé, com confiança de que Jesus podia atendê-lo, podia fazer essa grande cura tão desejada. E nós podemos imaginar quanta esperança o levou ali, quanta esperança o fez chegar até Jesus. Os sonhos que esse homem poderia ter de se ver andando, correndo, fazendo suas coisas, independente. Sim, ali diante de Jesus está um homem cheio de sonhos de esperança. Sonhos e esperança. Jesus não quis deixá-lo ir embora sem que essa esperança tivesse sido honrada. E aí, Jesus diz firmemente para ele: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Ora, isso tudo acontece depois de um problema que Jesus teve que enfrentar com os chefes religiosos que estavam ali e que ouviram quando Jesus disse: teus pecados estão perdoados. Os mestres da lei que ali estavam começaram a pensar mal de Jesus e logo foram dizendo que ele estava blasfemando porque só Deus podia perdoar pecados, e ele estava ali dizendo que os pecados daquele paralítico estavam perdoados. Jesus teve que enfrentá-los e Jesus mostrou para eles que ele não só perdoava pecado, como ele podia também curar. Jesus mostrou para eles, embora eles não quisessem ver e embora eles não admitissem o que viam. Jesus os enfrenta e Jesus mostra para o que veio. Mas a cegueira desses homens era tão grande, mas tão grande, que eles não admitiam nada. Não admitiam nada. Eles estavam completamente engessados na verdade deles. Mas Jesus era completamente livre, não estava nem um tanto preocupado com eles, e Jesus então, com toda a liberdade própria de Deus, simplesmente ordena que o paralítico
se levante, pegue a sua cama e vá para casa. E o paralítico, então, se levantou e foi para casa. O espanto tomou conta de todo mundo. O espanto tomou conta de todo mundo. Porque eram coisas que as pessoas não estavam acostumadas a verem. Aliás, ninguém via isso. Ninguém via isso. E agora, diante dos olhos de todos, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus expulsa demônios, Jesus ressuscita mortos. A multidão ficava completamente alvoroçada. E, inclusive, São Mateus diz que eles começaram a glorificar a Deus, embora também tivessem ficado com muito medo porque era tudo muito novo, era tudo muito estupendo diante deles. Eles estavam mesmo alvoroçados, impactados e com medo porque viam ali a glória de Deus, o poder de Deus se realizando. Meus amados, como é bom mesmo andarmos na presença do Senhor. Como é bom podermos fazer tudo com honestidade, com transparência. Jesus nos ensina que devemos nos libertar de todo o pecado, de tudo que pode nos separar de Deus, do amor de Deus. Jesus vem também nos ensinar que muito mais importante do que a nossa saúde corporal é a nossa saúde espiritual. Porque nossa alma vai voltar para a eternidade. E nós não podemos de forma nenhuma passar a nossa eternidade longe de Deus por causa dos nossos pecados. Enquanto a nossa carne, por ora, vai descer ao sepulcro, esperando o dia da ressurreição, nossa alma, no mesmo instante de nossa morte, ela se apresentará a Deus. E tudo que nós vivemos aqui, todas as escolhas feitas, todo o nosso proceder, tudo será então julgado, avaliado por Deus. E nós não podemos perder a grande graça de nós passarmos a nossa eternidade ao lado de Deus. Não podemos perder por causa dos pecados. Portanto, lutemos, porque precisamos viver na presença de Deus. Precisamos andar na presença de Deus, porque queremos viver com Ele por todo sempre. Se você não se confessa há muito tempo, irmão, procura um sacerdote. Lave sua alma, purifique sua alma com o perdão de Deus. Não deixe para amanhã, não sabemos nada da vida. Fique completamente puro diante de Deus. Procure se lavar. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.